colocar a toda a equipe da Untec, pelo brilhante trabalho que eles vêm fazendo em apoio a todos as diretorias e a todos os momentos de elaboração dessas regras. Eu acho que isso é um processo dinâmico, nós vamos estar sempre aperfeiçoando isso. E, ao mesmo tempo, eu queria também parabenizar a equipe da GENI, que ela sempre reclama comigo, quando eu dou o exemplo daquela música do Chico Buarque. Não vou falar mais, viu, GENI? Mas eu quero parabenizar você e estender também a toda a equipe lá da GGSTO pelo brilhante trabalho. E, atendendo ao desafio do Barbano, eu tenho duas RDCs que eu vou sugerir ao pessoal da gente fazer uma análise de impacto regulatório. Mas não vou dizê-las aqui agora, porque eu vou poupar a galera lá da Untec, porque eles tiveram o trabalho assim, hercúleo de avaliar 220 mil, veja bem, 220 mil correspondências que vieram em função de 2 consultas públicas. E o mais interessante é o seguinte, eu fui lá várias vezes e, em momento algum, o humor das pessoas diminuía. Todo mundo trabalhando com imensa alegria. Só o Gustavo que de vez em quando dava sumida e vinha reclamar. Preciso de mais gente. Eu falo, não tem. Então tá, nós damos um jeito. Mas então, assim, viu, Barbano? Eu vou aceitar o seu desafio, combinar 2 com eles e, mais uma vez, reiterar as minhas congratulações à equipe da GGTS-TO e, principalmente, também à equipe da Untec. Apenas para formalidade, então, nós vamos só confirmar aqui o processo de votação. Estou entendendo que a norma com a correção muito bem lembrada pelo Dr. Jaime está aprovada por unanimidade. Gostaria, então, de agradecer a todos em relação a isso. Passamos, na sequência, ao item 1.1, a questão da farmacopeia do Mercosul, e, na sequência, aos julgamentos dos recursos, começando pelo julgamento do recurso 229, que conta aqui com a presença. Mas, inicialmente, vamos à farmacopeia. Eu queria convidar o Dr. Antônio Carlos Bezerra, patrimônio do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e atual coordenador da área da farmacopeia, para a sua exposição. É um item onde não há deliberação, é apenas um processo de discussão para que nós tenhamos condições de levar as pessoas de fora da Anvisa as informações relativas à construção da farmacopeia do Mercosul, né, e o controle sanitário de medicamentos na região, no trabalho que vem sendo conduzido pela doutora Maria Cecília, nas relações da Anvisa com as agências dos países membros do Mercosul, com o apoio do NAINT, que eu gostaria também de agradecer desde já, né, e parabenizar a Maria Cecília pelo trabalho e ao Bezerra também, passar a palavra a você. Bem, boa noite a todos. Todos os diretores, a diretora Maria Cecília, aos diretora adjunta, aos diretores adjuntos, trazer uma breve apresentação com relação à construção da farmacopeia Mercosul. Gostaria antes também de destacar o empenho da doutora Maria Cecília nesse assunto e que, no decorrer dessa apresentação, mostrará o avanço no sentido desta estratégia. Gostaria também de fazer, antes de chegar à farmacopeia Mercosul, rapidamente fazer algumas considerações sobre a farmacopeia brasileira. Eu acho que é importante a gente também trazer à diretoria colegiada essa atualização com relação a esse tema, inclusive tomando a ousadia de levar ao final dessa apresentação um posicionamento com desrespeito a mercado farmacêutico, principalmente o mercado farmacêutico forte, uma farmacopeia
nacional forte, né? Essa é a tese que eu vou tentar levar aos senhores. Você passa aqui ou eu passo aqui? Você pode passar para mim? Obrigado. Bem, esse primeiro slide só traz um pouco da contextualização histórica da Farmacopeia, fala que a sua primeira edição foi em 1929, e vocês podem observar que até a quinta edição, que foi aprovada pela diretoria colegiada ano passado, nós tivemos um hiato, né, muito grande entre essas edições, e isso é estratégia que agora a Anvisa, por força desse inciso 19º do artigo 7º da Lei 9782, que remete à agência a essa responsabilização da atualização permanente, é a estratégia de levar a cabo uma política que haja periodicamente a atualização desse compêndio. Próximo, por favor. Só para que vocês possam ter uma ideia, a Farmacopeia é uma obra, né? Ela é uma obra que vai estar sempre em atualização, que busca as especificações para os medicamentos e os insumos, estabelece requisitos mínimos para o controle sanitário desses bens, e isso tem a ver com a regulação sanitária, tem a ver com o impacto também com relação ao mercado, ao controle da produção de insumos e de produtos farmacêuticos. O próximo. Em essência, a missão, a finalidade da Farmacopeia, que foi retirada há pouco tempo, no ano passado, nós fizemos uma ampla discussão, ela remete a essa possibilidade de promover a saúde, estabelecendo esses requisitos mínimos de segurança e qualidade, especialmente os medicamentos. Ela tem um escopo um pouco maior, mas especialmente os medicamentos, e apoia as ações regulatórias e também induz ao desenvolvimento tecnológico nacional nesse tema. Próximo, por favor. A estrutura da comissão da Farmacopeia, ela possui a comissão, né, e comitês técnicos temáticos. Hoje nós temos 19 comitês técnicos temáticos, e vocês observem que nós, nesse grupo, entre a comissão e os comitês técnicos temáticos, nós temos cerca de 200 especialistas que são oriundos tanto da academia, das universidades federais, basicamente, do Ministério da Saúde, da Anvisa, e também representam produtores de insumos e especialidades farmacêuticas. Dentro dessa organização também nós temos a COFAR, em que eu faço hoje a coordenação. Nós somos 5 técnicos. Ela faz a articulação entre esse grupo deliberativo e a parte executiva. E, mais recentemente, nós tivemos a criação da rede de laboratórios colaboradores, que nós vamos falar também à frente. O próximo. Os produtos, basicamente, da Farmacopeia brasileira é a edição da Farmacopeia propriamente dita. Nós colocamos a sigla FB5, e mais esses outros produtos que estão hoje em finalização e que nós estamos envidando esforços para que possamos lançá-los esse ano ainda, durante esse exercício, que vai ser a 2ª edição do Formulário Nacional. Constam todas as formulações que hoje são basicamente formulações que são colocadas nas farmácias com manipulação. A 3ª edição da Farmacopeia homeopática, a 1ª edição, esse é um documento inédito ainda, o Formulário Nacional Fitoterápico. As denominações comuns brasileiras, essa é a 2ª edição, que é uma forma de consolidar as denominações. Elas são importantes para que haja submissão de registro. Há necessidade de fazer o setor produtivo, há necessidade de colocar essas denominações. Elas são desenvolvidas através de um comitê específico. E as substâncias químicas de referência, hoje nós temos certificadas pela Anvisa 92, que fazem parte também de um aparato técnico necessário à realização desses ensaios. O próximo. De modo geral, essa 5ª edição, então, ela possui 599 monografias, entre insumos, especialidades, drogas vegetais, correlatos biológicos. Então, há um componente que atinge esse grupo de produtos, e mais 176 métodos gerais que são importantes dentro do escopo
também do desenvolvimento dessas atividades. O próximo. A RELAF, que foi aprovada pela RDC 50, hoje ela tem financiamento através de convênios, basicamente com essas universidades que estão, hoje já fazem parte dessa rede. Vocês podem observar que basicamente são universidades federais. E agora também temos participação no TC 64, né, no sentido do fortalecimento dessa rede, que ela é básica para o desenvolvimento da atualização desses produtos. Próximo. A perspectiva no âmbito da cooperação internacional é ampliarmos a rede para o aspecto, e aí a gente já vai chegando no tema da Farmacopeia Mercosul, avançarmos no aspecto da rede ter uma amplitude com os outros países participantes do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai, a própria construção da Farmacopeia Mercosul, a participação também na Unasul, que já se aventa uma hipótese de haver uma farmacopeia sul-americana, e trabalharmos com as farmacopeias também internacionais, que são basicamente americana, europeia e internacional, e também já há uma possibilidade de trabalhar com farmacopeias dos países que fazem parte do grupo BRICS. O próximo. Bem, feito isso, vamos trazer então um pouco o fortalecimento da farmacopeia brasileira propiciou uma possibilidade de avançarmos no aspecto regional. Em 2007, a Anvisa e a ANMAT, a agência argentina, criaram um protocolo buscando o fortalecimento de suas farmacopeias. Isso avançou na participação também desse mecanismo que é conhecido como o MICBA, né, o Mecanismo de Integração e Coordenação Brasil-Argentina. É um protocolo muito extenso, com mais de 20 pontos. Um dos pontos é a farmacopeia, o fortalecimento das farmacopeias dos dois países. E isso, de alguma maneira, também remeteu a uma ampliação do acordo bilateral, que se transformou também numa proposta do fortalecimento das farmacopeias no Mercosul, que, na verdade, só são a farmacopeia brasileira e a argentina. A farmacopeia paraguaia ela possui uma edição, mas que não houve uma atualização mais atual, e gerou a proposta da criação do Mercosul. Então, esse é o caminho que se chegou à busca da possibilidade da construção da farmacopeia Mercosul. Próximo. Essa estrutura foi desenhada com um grupo executivo, em que são dirigentes das autoridades sanitárias, mais os presidentes das farmacopeias e as áreas executivas, mais a área internacional, composto um comitê binacional, que basicamente ele trabalha no desenvolvimento de substâncias químicas e reconhecimento de substâncias químicas de referência, e foi muito importante a criação desses comitês técnicos temporários, que foram eleitos pela priorização dos países no grupo de biológicos, drogas vegetais, IFAs e produtos radiofármacos. Próximo. Os produtos dessa farmacopeia Mercosul, já temos isso já de concreto. No primeiro momento, a farmacopeia brasileira e a argentina, houve um reconhecimento mútuo, e agora, hoje, no nosso portal, já a notícia da farmacopeia paraguaia também reconhecer a farmacopeia brasileira no caso, e isso é um grande avanço já no sentido de que possamos ter nos países do Mercosul reconhecimento dos seus próprios conhecimentos, das suas próprias expertises nesse campo. O desenvolvimento e reconhecimento de substâncias químicas de referência, isso entre farmacopeia argentina e brasileira. Nós já desenvolvemos 6 substâncias químicas de referência e reconhecemos cerca de 19 entre os dois países. Isso aumentou a coleção e é importante para que a gente possa não depender, e esse também é um ponto importante, não depender tanto de substâncias químicas importadas. E, por último, que é o grande produto da farmacopeia Mercosul, serão as monografias harmonizadas que poderão estar sendo orientadoras dessa regulação sanitária. Nesse caso, as monografias foram priorizadas com especialidades de interesse sanitário e de produção local. O próximo. A implementação dessa estratégia estará a cargo de Anvisa, ANMAT, Ministério da Saúde Pública uruguaio e Paraguai.
Há uma